pushing on, pushing Olá, boa tarde. O meu nome é Ana Lins. Eu sou cozinheira já há 25 anos, especializada em cozinhas asiáticas e sou professora na Escola de Hotelaria e Turismo de Estoril, professora de cozinhas do mundo e dietética. Eu tenho que avançar aqui com o meu slide. Falta um slide. Não é isto. É exatamente. Para além de ser cozinheira e professora de cozinha, eu acho que tinha pouca coisa para fazer na vida e decidi o ano passado fazer um mestrado em Food Design. E é desse projeto, desse meu mestrado, que eu vos venho falar aqui um bocadinho. Vou só fazer aqui um parênteses, porque uma das questões que me fizeram mais durante este ano é o que é o Food Design. E eu gosto de explicar ao contrário o que é que não é o Food Design. Food Design não é empratamentos e Food Design não é Food Styling, não é fotografia de comida. Food Design é o desenho dos alimentos a todos os níveis. Pode ser desde um ingrediente para a indústria, especializado numa área ou numa patologia, como pode ser um processo criativo de criação de produtos ou uma solução, como por exemplo criar novos sacos de vácuo que não sejam maus para o ambiente. Portanto, o Food Design é isto. Este ano a temática que nos foi lançada foi esta temática, cenários alimentares futuros, e para desenvolvermos alguma coisa dentro destes conteúdos para o projeto. Para começar, o que eu fiz foi ir à procura, ir ler o que era esta coisa dos cenários alimentares futuros, o que é que estava escrito. E o que está escrito nesta altura é uma coisa um bocadinho negra. E já andei outra vez para a frente. Perdão. Falta-me um slide. Peço desculpa, falta-me aqui um slide, não sei por que razão. Foi uma coisa que a Cláudia Viegas, se vocês tivessem visto de manhã, tinha falado, que era aquela sindemia, aquela pandemia de 3 grandes males que impactam o mundo, que é a obesidade, a malnutrição e os problemas climatéricos associados, e que impacta toda a gente em todos os países. Portanto, já não há retorno. Portanto, comecei com este impacto terrível no ambiente, este lado negro deste problema que tinha que ser resolvido e tinha que ser estudado, e que nós todos temos um impacto para melhorar. A segunda coisa que fui à procura foi documentos que consubstanciassem esta ideia, este problema. E há 2 grandes documentos, que também hoje, curiosamente, já foram falados aqui em alguns momentos, que é o documento da ONU, que faz o objetivo de zero fome como segundo ponto, e o documento da Comissão Lancet, que fala de sistemas alimentares sustentáveis e uma alimentação saudável associada a eles. Portanto, estes 2 grandes documentos, para além de preconizar um movimento para a frente em termos alimentares e sustentabilidade, também preconizam o envolvimento das pessoas como, obviamente, fases de mudança deste problema. E falando em mudança de valores, a outra coisa que está muito associada à docência e ao ensino é esta ideia de que os chefes são parte desta mudança de valores. O Culinary Institute of America já tem um projeto que já trabalha há alguns anos e que está associado a organizações públicas de saúde para mudar dentro da formação este mindset de valores alimentares para que os chefes possam ser um veículo desta ação e desta mudança. E, portanto, isto já é uma coisa que tem vindo a trabalhar. E, portanto, eu comecei a basear todas estas coisas para começar a consubstanciar aqui o meu projeto. E foi então começar a olhar para mim e para aquilo que acontecia à minha volta. Comecei a olhar para os alunos e para um problema, uma problemática que eu já tenho há muitos anos, que é esta história das memórias do paladar. Vou-vos só dizer o que é que isto é para mim. Eu há muitos anos confidenciei com uma profissional de cozinha, já uma senhora que já era avó naquela altura, e que não compreendia porque é que os meus alunos ficavam muito orgulhosos de um prato de comida que me apresentavam, que diziam que estavam ótimo, e eu provava aquilo, não sabia nada, mas eles estavam muito orgulhosos dos objetivos. E ela disse-me: Ana, eles não têm nenhumas memórias de paladar. Eles nunca comeram uma boa chouriça, eles nunca foram à aldeia comer uma fruta da árvore, eles não têm aquela base de paladar. Portanto, o que eles fazem com estes produtos, eles acham que está ótimo. E eu comecei a perceber que eu tinha que interiorizar isso e tinha que colocar isto nesta problemática. A segunda coisa é esta coisa das transferências de habilidades. Já ninguém aprende a cozinhar em casa, já não há mães em casa, estão a trabalhar, já não há avós, já não há esta disposição. Portanto, já não trazem com eles, pelo menos para a formação, esta bagagem. Há uma grande dificuldade de se ensinar estas coisas todas, desde a parte técnica como a parte nutricional. E a última coisa é esta capacidade de agir que está associada. Já não sabem se começam por picar a cebola ou pôr a panela ao lume, que instrumento é que usam para ralar, portanto, há sempre uma grande confusão. Existia aqui uma série de muletas que tinham que ser trabalhadas e que eu queria integrar no meu projeto. A outra coisa foi olhar um bocadinho para a formação que existe. E a formação que existe e que é preconizada é uma formação com uma estrutura hierárquica, preconizada por Escoffier no seu Guia de Culinária, que vocês sabem que foi lançado pela primeira vez em 1903, e implementado na formação formal em 1910, portanto já passou mais de 100 anos, apesar de ser uma base
correta, estruturada, é uma base que já está muito antiquada. É uma base eurocêntrica. E hoje em dia nós temos um mundo, um universo global de técnicas e realidades de cozinha diferentes e que não estamos a formar os nossos alunos. E é muito baseada neste formato de mestre-aprendiz, de replicação, que não lhes dá a capacidade de serem ativos, de serem criativos, de resolverem problemas, porque depois a vida na vida real não é só repetição de receitas, nós temos problemas que temos que resolver no dia-a-dia, temos que ter esta capacidade, esta ginástica de estarmos super à vontade com a matéria para poder resolver. Portanto, aqui tinha todas estas minhas problemáticas associadas à formação e que eu queria resolver com este meu projeto. Eu já tinha como base um trabalho que temos vindo a fazer há 3 anos, com a colega Cláudia Viegas, que esteve hoje de manhã aqui também a falar com vocês, que é no desenvolvimento dos projetos do 3º ano, na disciplina de cozinha dietética, nós criávamos um projeto. E eles, neste projeto, tinham que desenvolver algo que começava-se a fazer no início do semestre e materializava-se no final, no workshop, numa apresentação, o que fosse. E começámos a utilizar estas estratégias de design thinking, que são estratégias de pensamento e estruturação do problema. Neste caso, o que eu trouxe aqui para vos mostrar foi um produto que eu pedi para trabalharem para séniores, era o Forever Young. Portanto, eles tinham que criar qualquer coisa para colmatar dificuldades em terceira idade e a primeira parte que eles fazem é esta coisa da empatia. A empatia é falar com os avós, com os vizinhos, com as pessoas no supermercado e tentar perceber quais são as suas dificuldades. Criar empatias, não partir do ponto em que eles já sabem tudo, que o problema dos idosos é a comida tem que ser bem passada e está resolvido. Não pode ser isso. Vão conversar com as pessoas, vão perceber. Depois de perceber, eles agruparam aqui no mind map quais é que eram os assuntos, criaram numa segunda fase, definiram o que é que eram algumas problemáticas que eles poderiam trabalhar, como o estar sozinhos, dificuldades em mastigar, perda de paladar, etc. E depois afunilaram para uma coisa que poderia ser execuível no contexto da aula e do projeto, que era receitas para pessoas sozinhas com dificuldades em cozinhar. E aqui eu pedi para eles criarem um protótipo e fazerem uma proposta de um projeto. E a proposta deles foi workshops para cavalheiros sénior, e as soluções foram todas de micro-ondas, que eu perceberam que a geração que eles estavam a trabalhar eram as gerações que não tinham as capacidades, tinham perdido as esposas, estavam sozinhos, não tinham capacidade de gerir um fogão. E há soluções de micro-ondas que poderiam combater esta dificuldade. Portanto, passámos de uma primeira resposta, vamos passar tudo com a Molinex e eles vão comer tudo em papa e está resolvido este problema, para uma proposta final muito mais interessante e muito mais feita para o cliente. E é isto que nós tentamos fazer com estas novas técnicas de ensino e criar esta independência e criatividade. Portanto, estas eram todas as minhas bases. Tendo essas as minhas bases, vamos para o meu projeto. O meu projeto passou a ser um baralho de cartas. Tasting Memories tem a ver com aquela coisa das memórias do paladar que eu senti falta logo no início. E começou com um baralho de cartas de ingredientes, que são estes. E aqui nos meus ingredientes temos o nome do produto, temos um QR Code que vai para mais informações sobre este produto. Temos aqui a porção no prato, porque é muito importante perceber nutricionalmente que grupo é que pertence a este alimento e como é que eu o vou combinar com outros para fazer um prato balanceado, nunca esquecer isso como objetivo. Tem a sazonalidade, que é impossível estarmos a combinar um prato e estar a juntar 2 ingredientes de 2 épocas diferentes do ano, não vai dar certo, portanto eles podem logo a priori perceber se podem funcionar com aqueles ingredientes em conjunto. E por último tem aqui um miminho, que é esta linha de aromatipos que depois, mais para a frente, eles podem combinar sobrepondo as cartas e vendo se os aromatipos combinam uns com os outros, já sabem que dentro dos aromas de cada produto eles vão combinar como uma unidade num prato e facilita-lhes um bocadinho esse avanço. Acabado de fazer estes ingredientes, comecei a pensar na formação que é que há. Há as técnicas de culinária, portanto, criámos o baralho das técnicas de culinária e um baralho de empatia. O das técnicas de culinária está dividido em técnicas avançadas e técnicas básicas, começam com as básicas. Ambos têm o QR Code para mais informação, porque não cabe tudo aqui na carta. E ambos têm 12 técnicas para cada lado. As básicas é o assar, cozinhar, vapor, etc. As avançadas, porque estamos a falar de um início na carreira, serão fermentações, sous vide, espumas, etc., que não são necessariamente necessárias, fundamentais no início da formação deles. O último baralho é o baralho da empatia, que é aquele que está mais ligado ao design thinking e ao início que eu vos mostrei do projeto. Este baralho tem 29 cartas e é útil para o professor poder criar cenários criativos para depois eles desenvolverem projetos. Em vez de se atirar ao calhas um desafio, aqui podemos construir desafios um bocadinho à sorte. Temos cartas que definem o momento em que se vai comer, se é almoço, jantar, se é um snack. Portanto, eles têm que desenvolver um produto nessa ótica. Se o serviço é à la carte, é buffet, catering, o que for. Se é um produto para a indústria, se é B2B, se é para ser usado no catering aéreo, se é fast food. Se está associado a uma patologia alimentar como uma doença, uma religião que tem alguns limites, se é uma questão de escolha, sejam vegan ou lacto-vegetarianos, e
todos eles têm sempre esta carta que é da sustentabilidade, que é quase que obrigatória tomar atenção à sustentabilidade da embalagem, à sustentabilidade do produto, portanto, raiz à folha, nariz à cauda, etc. Lixo para fertilizantes e restos para dar para associações e pessoas que passem fome. E a sustentabilidade dos gestos, das mecânicas e de como é que nós temos a nossa cozinha gerada. Portanto, o que obriga é que, holisticamente, se pense em todo o serviço e toda a estrutura que está à volta, que não é só ter a ideia de pôr comida no prato, pôr comida no prato tem uma envolvência e uma série de informações que estão um bocadinho à volta deste assunto. O QR Code que eu vos falei liga para um PDF com muitas informações, e estas informações podem-me dizer, e é verdade, qualquer pessoa vai à internet e tira esta informação, mas o que, através de tudo, se percebeu é que a geração Z, que são os meus alunos atualmente, têm acesso a tudo e muito rapidamente, mas como têm acesso a tudo e a tanta coisa, não sabem perceber o que é informação válida e o que é que não é. Não conseguem distinguir se aquilo vem de um blog de alguém que gosta de cozinhar lá em casa ou se aquilo é uma coisa que vem de um registro correto e certo. Portanto, o que é que estes PDFs fazem? Afunilam a informação de fontes fidedignas e, como são vivos e ativos, têm ligações para fora. Portanto, o dos ingredientes pode, por exemplo, estar ligado à matéria do João e estamos aí depois de saltar para outro site que vamos ver fornecedores e produtores nacionais. Portanto, são coisas que vão ser veículo de aprendizagem para eles, está certo? É mais que certo que ao final de uns tempos já não seja necessário o acesso a esta informação porque ela, portanto, já está absorvida pelos alunos. Quando comecei o projeto, depois percebi que era necessário uma maneira de registro, porque o registro físico, que não acontece muito nas aulas de cozinha, porque aqui quem fez cursos de cozinha sabe que nós vamos com as facas e mais nada. Isto não há papéis, não há nada, as bancadas estão molhadas, é muito complicado, estamos a tirar apontamentos, mas isto faz falta, porque depois não prestamos atenção às coisas, parece que é uma coisa que passou. O professor falou e aquilo passou e é de me lembrar depois. O registro é fundamental e então criou-se um livro de registro, que registra-se as visitas, se fomos a fornecedores ou produtores, e o registro é feito de uma maneira de está associado ao design, em que se registra cheiros, sons, e não é só como é que a hortaliça foi feita, é tudo mais à volta para se estar realmente com atenção. Tem uma parte para a ideação e para estes desafios criativos, para se poder assentar o que é que se anda a fazer, e tem a parte dos exercícios, que para mim é para onde eu começo e é o mais essencial, que são uns exercícios que fazemos que chamam-se exercícios de exaustão. E basicamente cada aluno recebe um ingrediente e tem que aplicar todas as técnicas de confecção que se lembrar aquele ingrediente. Eu tenho um brócolis, eu vou cozer, fritar, saltear. Eu sei que vai dar errado, mas vou fazer aquilo, vou experimentar, vou perceber que temperaturas funcionam e não funciona. Vou perceber que posso usar o talo, as folhas, as floretes, que vou conseguir fazer tudo. E obrigando-os a exercitar, eles vão compreender e vão começar a perceber e a olhar. Vão perceber que quando olham para aquele brócolis já veem com mais fibra, sabem que vai ficar mais rijo, já sabem que aquele é mais pequenino, tem menos fibra. Portanto, vão ter uma sensação analítica dos alimentos, não vão só olhar por olhar. E vão registando neste caderno estes exercícios e vão recolhendo dos colegas mais informação para complementar todo o seu conhecimento e ser uma base. Eu trouxe aqui um desafio um bocadinho martelado, o que é que seria um destes desafios que eu proponho aos alunos. E aqui foi muito simples, são alunos de primeiro semestre, primeiro ano, portanto são bebés na cozinha. Então o que lhes saiu foi fazer à la carte, um almoço. Tinham um cliente celíaco, portanto tinham que ter atenção ao problema do... Agora é uma branca, eu estava com medo de me esquecer nos slides, esqueci-me do glúten, obrigada. Tinham que ter a atenção à sustentabilidade da raiz à folha, tinham que utilizar como técnicas vapor e pickles. O target era um adulto e deveria ser na zona costeira. E o que eles fizeram, eles reúnem-se, discutem entre eles, fazem uma proposta, muito à laia das aulas de quase desenho e de artes, com uma cartolina grande, toda a gente escreve, mete post-its, dá ideias, é dinâmico. E apresentaram aos colegas a sua proposta e depois, em discussão com os colegas, foram afunilando o que é que seria interessante se fazer. E o que saiu aqui deste foi uma coisa muito simples, foram umas lulas recheadas com os tentáculos da lula e com as folhas dos brócolos, os floretes foram feitos a vapor, o caldo do brócolis foi feito em pickle para acompanhar, umas migazinhas de broa, de milho, sem glúten, com as azeitonas e um óleo de coentros. E o que restou, eles ainda fizeram uma proposta que não era necessária, de fazer uma tempura com o resto dos tentáculos, que eram muitos, e com a tinta que vinha na lula, fizeram uma maionese preta para acompanhar. Ora bem, isto parece uma coisa normal, mas o processo criativo para eles e a segurança com que eles chegaram a este objetivo é completamente diferente. Eles não sentiram que estavam no ar, eles sentiram que estavam extremamente apoiados por todos estes parâmetros que lhes foi pedido cumprir e chegaram a um produto final em que eles estavam extremamente satisfeitos da entrega que tiveram. E eu fico mais satisfeita pela maneira segura como eles chegaram ao final do que propriamente o objetivo do prato, se era uma coisa fantástica que nunca ninguém tinha pensado antes e que era Michelin. Não era de todo, mas era mais pela reação dos alunos no processo todo de criar o prato. E por último,
isto tudo, para mim, o que é? Temos que olhar para os chefes de cozinha como pessoas que ao longo dos anos tiveram uma mudança dos seus papéis. Na década de 70, os chefes eram empreendedores, começaram a ter os seus próprios restaurantes. Na década de 90 começou-se a ver com os food networks e com os programas de televisão o chefe que é entertainer, que é estrela de televisão, e atualmente os chefes são considerados experts. Têm que saber tudo, desde a química alimentar, a origem, ao produto, ao prato, tudo à volta daquilo. E o que é que isto nos faz? Faz-nos pessoas com grande poder de ação. Poder de ação ligado àquele início que vos falei da sindemia, da epidemia alimentar. O Dan Barber tem esta frase que reflete que os nossos pratos podem desenhar o ecossistema. As nossas escolhas dos ingredientes que nós metemos no prato podem desenhar o ecossistema. Eu dou sempre este exemplo e alguém vai me matar. Estou sempre a falar mal do abacate, coitado do abacate. Mas se eu desenhar um prato para uma cadeia de comida com abacate, eu sei que vou pesar no ecossistema. Portanto, eu tenho, quando faço este desenho, perceber que eu tenho um impacto no meio ambiente, que a minha escolha impacta. E que é necessário, então, definir as tendências e mudar, quando estamos a tentar mudar os nossos alimentos e não mudar os foodscapes. Por último, eu considero que eu, como professora, na minha parte como professora, também como cidadã fora da cozinha, mas no papel como professora tenho uma responsabilidade de fazer passar estas informações para os meus alunos. Todos os anos das minhas mãos saem 60 alunos para o mercado de trabalho e se eles forem todos preparados com este conhecimento, com esta consciência, com esta noção de que eles são capacidade de agir e capacidade de mudança, eu estou a fazer um papel enorme para o mundo. E eles, por sua vez, quando tiverem os seus clientes e os seus restaurantes conseguirem agir nesse sentido, eles também poderão mudar. Portanto, não está só nas mãos do cidadão comum, está também nas mãos dos chefes poderem ser ferramenta para essa mudança. E perdi o último slide. Ok, obrigada.